Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Vanessa, sou estudante de medicina aqui na UBA, em Buenos Aires, e estou aqui com a professora Priscila para tirar alguma dúvida de vocês sobre o CBC, sobre comunicação do CBC, e a prof. queria falar um pouco sobre isso agora. Pois é, gente, eu com a Vanessa, a gente decidiu ajudar vocês nesse sentido, porque comunicação é, sim, bem importante. Então, os primeiros momentos aqui, né, geram, assim, quem vem despreparado tem algumas dificuldades. E o CBC, que é o primeiro contato de vocês com a universidade, são onde esses problemas são mais evidentes, né? Porque o pessoal chega aqui sem saber, né, Vanessa? Sim, até porque a comunicação aqui não é em português, igual a gente está acostumado, né, no Brasil. Aqui a comunicação é toda em espanhol, praticamente. É bem específico também o espanhol argentino. Então, para evitar problemas no CBC, a gente vai fazer um geral, assim, os primeiros Sim. passos, né, Vanessa? Como é que começa? Começa já pelo CBC? Não, começa pelo espanhol, mas a gente vai dizer já no CBC por onde que a gente começa. Qual é a primeira pergunta que a gente anotou aí, que todo mundo sempre faz? Ai, as primeiras aulas do CBC. É Vamos em lá. português e em espanhol? É bilíngue? Como é que é, Vanessa? As primeiras aulas do CBC é uma coisa que você vai achar que, nossa, o que que tá acontecendo? Eu não tô sabendo o que a professora tá falando, ela está falando muito rápido, mas no final você vai associar tudo e saber que é ali mesmo é o seu lugar. Na segunda aula você já vai estar mais se sentindo em casa, digamos, né? E ainda mais se você souber o espanhol. Exato, até para tirar dúvidas. A gente estava Aham. conversando sobre a importância de saber o básico, saber fazer as perguntas. Professor, não entendi, pode repetir? Sim, Professor, essa parte, o que isso dizer? São frases bem simples, são bem sim, diferentes do português, mas eu acho que ajudaria, né, nessas sim, primeiras claro. noites no CBC. E uma coisa também boa, assim, de saber pro CBC é para não ter medo de perguntar. Ah, Mesmo que o sim, seu espanhol seja fraco ainda, que você não tenha uma confiança tão grande no seu espanhol, gente, pergunta, porque isso vai fazer com que o seu espanhol evolua. E não exatamente. só vai tirar sua dúvida sobre a matéria, né? Exatamente, e até mesmo interagir com o professor, se colocar nessa situação, que é Sim, uma situação estressante, dá medo pela autoridade do professor e também, né, com medo de errar, com medo de não ser entendido. sim. A segunda pergunta aqui é sobre as provas. Então, as provas, eu fiz 5 matérias pelo UBA 21 e só matemática pelo CBC. Então, as minhas que eu fiz pelo UBA 21, vou estar contando para vocês mais ou menos como é. Pelo UBA 21, a maioria é multiple choice e múltipla escolha. E as outras, assim, algumas perguntas, não todas, são escritas. E essa escrita não tem que ser uma escrita assim, né, portunhol, tem que ser Tem que ser em uma escrita espanhol. certa, porque eles falam só espanhol, eles não falam português, então eles têm que entender o que você está escrevendo para dar um certo para você, né? É assim, essa questão de escrever, falar, ouvir em espanhol é, é, é óbvio, porém Sim, muita gente não entende. O que acontece? A UBA em geral, ou as universidades aqui na Argentina, óbvio que estão dispostas a receber estrangeiros, sim, mas claro. eles esperam que os estrangeiros saibam o idioma. A UBA nem nenhuma faculdade não é escola de idioma. O objetivo não é ensinar o idioma, é Claro. fazer faculdade de medicina, direito e tudo mais. Então vocês têm que começar esse processo, digamos, sabendo espanhol, porque senão vocês não vão obter o objetivo, o professor não vai entender, vocês não vão conseguir expressar, digamos, né, aquilo que vocês sabem. Sim, a gente tem que ter na nossa mente também que a gente está vindo para cá, num país que fala espanhol, então que a gente tem que estar ali, né? Sabendo que as provas vão ser todas em espanhol. Tem prova Então, oral também prova oral, prova, depois. não só escrito. E saber colocar as palavras no lugar. E para isso, né, a gente faz os cursos. Igual da É, Profipri, eu que é tenho um curso, um para quem não ótimo. sabe, de espanhol, exatamente para quem quer vir para a Argentina Sim, e aprender espanhol antes, ou pelo menos o básico, para não chegar aqui sem entender nada. Tá, depois a gente vai falar mais sobre o curso. Vamos sim, ver qual é a terceira pergunta. A gente falou sobre as dificuldades com o espanhol, as provas. provas. E uma coisa é o preconceito. Igual você disse Ah, que o preconceito, os sim. professores corrigem, eles não têm assim, né? Se eles entendem, eles vão corrigir, vão ver se está certo ou não, claro. Mas também tem a questão do preconceito, né? É, tem ou não tem, afinal? O que tu acha? Tem um pouco, vamos dizer assim, para não dizer que não Não, tem. não são todos que têm preconceito. Tipo, 50% dos professores não tem preconceito, 25% tá mais ou menos ali no preconceito, e o resto tem preconceito. Então a gente tem que estar como se diz? Preparado, né? Preparado pro preconceito, entendeu? Não quer dizer que todo mundo que vocês vão ver aqui vai ter preconceito de vocês. E Não. que nem todo mundo vai estar preparado para te ferrar. Sim. Não, não é isso. Mas Não. tem pessoas que se irritam, que não entendem, que muita gente não sabe por onde começar a aprender espanhol. Tem muita gente que acha que chegando aqui vai aprender e não é Não, bem não é assim. assim.
por mais que eu tenha chegado aqui e aprendido aqui o espanhol, porque na época que eu cheguei, não necessitava do certificado. Então, eu meio que aprendi na raça, mas eu acho que eu seria melhor, assim, o meu início aqui, se eu tivesse feito o curso de espanhol antes. Porque eu acho até bom eles exigirem o curso agora. Porque evita problemas de adaptação, Sim. de até mesmo assim questões extra UBA, né, alugar apartamento, enfim. Mas vamos focar no CBC aqui. A gente está fazendo uma série de vídeos, então vocês fiquem acompanhando o meu canal e o canal da Vanessa, porque vocês vão entender por onde começar. Sim. Por onde começar são vários processos, são vários passos, são várias coisas que vocês vão ter que fazer. Então a gente está começando aqui pelo CBC, que é, né, o que mais as pessoas têm medo, o que mais perguntam, mas tem outros passos também. Outra coisa do CBC e o método de estudo do CBC, né? É o Eu acho método. muito interessante. O método de estudo do CBC depende. O CBC, ele é presencial, então você vai ter aula daquela matéria uma vez na semana. É uma vez por semana, por exemplo, matemática é uma vez na semana, Uma vez química... na semana você vai ter que ir. E isso também conta a presença. No CBC você tem que ter 70% de presença e só 20% de falta. No máximo, né? Se tiver 21% de falta, você já era o CBC, aquela matéria, você vai ter que fazer novamente. Ah, é? Eu não sabia. Pode levar certificado não, atestado, né? Atestado. Pode levar atestado e tudo isso, mas falta, 20% máximo. E o método de estudo, né, agora. Como é que faz para aprender em outra língua, de outra forma, né? E passar pelo CBC, porque a Vanessa já terminou o CBC, Sim. ou seja, é possível. Tu tinha alguma organização com o CBC? Qual foi a tua dificuldade no início do CBC? A minha dificuldade, eu acho que era mesmo entender o espanhol, a única dificuldade, assim, maior de todas. E depois a gente vai se acostumando com o resto, tipo, como eu fiz só matemática pelo CBC mesmo, eu tinha que fazer contas, né? Na maioria das vezes eu não entendia o que a professora falava, a raiz é a raiz mesmo, né? Raiz, mas Sim, vamos ver outro. Coisas assim, tipo símbolos de matemática que eu não sabia. Exatamente. Que eu tinha que procurar. Colchete, escorchete. Isso. O coma. Coma, que é vírgula. É muito interessante vocês saberem essas pequenas palavras. E é espanhol básico, números, saber signos, né? Pontuação, isso é espanhol básico. Por isso que para o CBC... Assim, muita gente me pergunta, prof, tem que chegar no CBC fluente? Não precisa, porque o CBC, de alguma forma, acompanha o processo de evolução do aprendizado do espanhol. Então, sabendo o básico no CBC, como a Vanessa falou, para perguntar, para interagir com os professores, já tá bom. Assim, sim, pode ser muito mais, né? Mas, para quem deixou para a última hora, tá bom, é suficiente. Práticas de estudo. Práticas de estudo para o CBC. Porque o CBC também é um material entregue antes da pessoa, digamos, começar a ir na aula. Né? Qual é a sequência? Como eu disse, é um dia só da semana de aula. Então, os outros dias você vai ter que estudar em casa antes de ir para a aula. O CBC é desse jeito, você tem que ir preparado, você tem que ter uma organização. Que a professora vai contar um pouco sobre organização para vocês daqui a pouquinho. Isso. Organize-se antes de ir para a aula. Leia o conteúdo para você não ir sem saber nada, porque o professor, ele tá lá não só para ensinar vocês, porque vocês vão ver que às vezes ele nem vai ensinar nada, ele só vai querer tirar dúvida de todo mundo. E vocês vão achar muito estranho, porque no Brasil não é desse jeito, né? Não, o professor chega, por isso que eu perguntei para a Vanessa, qual é a sequência? A sequência no Brasil a gente vai para a aula sem ter nenhuma ideia do que vai acontecer. O professor fala o conteúdo, quem retém mais é o melhor. Resumindo, é isso. Na UBA não é assim. Tem que estudar antes, chegar na aula já sabendo o conteúdo e tentando levar isso para um resultado, para um conjunto de informações, para que o professor possa dizer, por exemplo, sei lá, professor, eu estudei biologia lá, as leis de Newton, por exemplo, e eu acho tal coisa sobre as leis de Newton, eu cheguei a tal conclusão. O professor vai dizer, não é bem assim, é tal coisa. Claro que ele vai aportar o conhecimento dele, lógico, não é que ele vai ficar lá no primeiro dia uma prova, não, mas é uma construção do conhecimento onde todo mundo participa. Né? Inclusive, depois eu vou falar sobre o primeiro ano, que isso de participação é muito importante no primeiro ano. É bom desde o CBC já começar com isso, para você já ir se acostumando a participar, porque no primeiro ano vai ser muito mais participativo do que o CBC. O CBC ainda, o professor vai estar lá para explicar um pouquinho das coisas. Não que ele vai ficar sentado lá sem explicar nada, não. Ele vai explicar um pouquinho e tirar dúvida. Agora, no primeiro ano já é mais diferente.
Depende de cada professor, né? De cada ajudante, de cada estudo. Mas o fato é que já tem que ir preparado, né? Preparado. Não é ler no ônibus, não é meia hora antes da aula, não. Existe também, de novo, uma sequência de práticas e ferramentas que vocês devem adotar para que isso seja mais efetivo. O que vocês aprenderem no CBC até o final da carreira vai ser importante. Então, uma das dicas que eu gosto muito de dar é que não se deve só ler e resumir, né? Deve-se ler, resumir. A partir desse resumo tem que sair uma explicação. Vocês explicarem como a gente está fazendo aqui. Vocês peguem talvez um cartaz, um pedaço de cartolina grande, canetinhas, expliquem, ou seja, se vocês reflitam, se vocês não usam material que nem canetinha, cartaz, enfim, é porque tá faltando algumas coisas, estão faltando coisas importantes nesse processo de estudo. Eu, Vanessa, estudo escrevendo na janela. Ah, é? Eu, eu comprei aquele marcador, né, de lousa, assim, normal, e escrevo na janela e depois a base d'água, é só apagar. E já era. Escrever é muito importante. Vocês que estão vindo para a UBA, para que vocês entendam, assim, é complicado a gente tentar explicar o método de forma tão rápida, porque ele é um pouco complexo. Mas vocês têm que se acostumar a estudar de uma forma diferente, a escrever à mão, porque vocês vão ter que aprender a reter muito mais informações do que vocês têm feito até hoje. Tá? Igual para as matérias que usa cálculos, matemática, química, fazer contas, né? Isso é o essencial. Ali treinar, fazer conta, igual o resto. Não é porque é uma leitura que você não vai treinar. O que é importante entender também é que a repetição não é só para o CBC, isso para toda a carreira, mas a repetição é fundamental, é importante para que vocês, como eu gosto de dizer, para que vocês interajam com o conhecimento. Então, como é repetição? É ler, gravar um resumo, fazer um cartaz, explicar para um amigo. O que mais? Vocês lidarem, se expor ao contato com o conteúdo não só por meio da leitura, mas também por essas práticas. Outras que eu gosto, que eu acho assim, existe o top 3 para mim, né, tá, Vanessa, de práticas que vocês devem adotar. Em primeiro lugar, grupo de estudo. Ai, ótimo, porque excelente isso. Aí isso ajuda, né, porque vocês são afetados por questões emocionais também. Sim, aí tem uma coisa que você não sabe, que seu amigo sabe. Então, no grupo de estudo, você tá ali pra quê? Pra um ajudar o outro. Então, é muito importante. É muito importante. E sem querer, e até inconscientemente o grupo de estudo gera motivação. Porque se a pessoa está pensando em desistir aquele dia, ela vai se lembrar do amigo, que ela se comprometeu e vai ter que ir lá. E também vai ter um ânimo, né? Porque, querendo ou não, o amigo ali, vocês vão estar conversando sobre outras coisas e não sobre o que a pessoa está preocupada. E vai sai ser um pouco interação, daquele pensamento, sim, né? Vai ser uma diversão. O que mais? Tem mais perguntas ali? Era isso, eu acho. Deixa eu ver se tem aqui como segurança na cidade. Bom, vamos deixar essa parte fora do CBC para outro vídeo, né, Vanessa, até para não ficar muito longo. Sim. E vocês coloquem as perguntas aqui, porque é bem importante para a gente também saber o que falar, o que responder, como ajudar, principalmente com as informações. Só para terminar, que eu falei bem rápido durante o vídeo, tem um meu curso de espanhol que é bem específico para quem vai estudar aqui na Argentina. A gente vai deixar o link junto com o vídeo para vocês conhecerem. No site tem toda a explicação, os módulos e tudo mais. Mas é um curso para você que está com medo de vir para cá, que já se deu conta que o espanhol é importante, então esse curso é para você mesmo. A Profip também tem Instagram, que a gente vai estar deixando aí de baixo agora. O meu Instagram também. E é isso. Ajude com like, gente, e deixe os comentários no vídeo. Um beijo, tchau!